E aí galera, vou gravar esse vídeo aqui, responder alguns argumentos e algumas questões que eu tive que ter nessa semana, de volta aí falando da gravidade. Vou te ensinar a viajar sem usar maconha. Um dos pontos mais fortes que sustenta toda essa pseudice, né, esse cientificismo, é a deusa gravidade, tá certo? Porque a gravidade não é uma força e ela é muito seletiva, ela atua de diversas formas, com diferenças absurdas, né? Porque as nuvens não caem, né? Elas não são puxadas para baixo. Primeira pergunta que não há uma resposta. Eu sou burro, né? Eu sou burro. Tá? Porque as nuvens têm peso, tá ok? Porque uma abelha consegue levantar voo, sendo que essa mesma gravidade ela consegue manter a água grudada em uma bola girando a velocidade supersônica, ao mesmo passo que um avião consegue levantar voo. O mais interessante de tudo, essa mesma gravidade ela sustenta a Lua, né? Ela segura, ela atrai a Lua. E a Lua, com a microgravidade, tem influência na Terra. Essa gravidade da Terra não tem capacidade de atrair essa Lua até causar uma colisão. Pelo contrário, a Lua normalmente ela se afasta. A Lua na realidade se afasta, a Terra está perdendo a Lua. Não vou te perder, hoje nunca mais. Não vou te perder, não vou te perder. E a gravidade da Lua, que é micro, tem influência nas nossas marés, nos nossos mares. Não faz sentido lógico nenhum. Meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Como uma força dessa, eu acho que a força maior deveria anular a menor, correto? Acertou, miserável. E o que mais pega esses caras aí é a questão do avião. Veja bem, o avião é um objeto gigantesco que pesa toneladas e ele não sofre nenhuma influência da gravidade. Ele não sofre nenhuma influência da gravidade. Tanto que para explicar como o avião voa, você simplesmente ignora a gravidade. Então vamos lá. O básico é vencer duas forças que grudam o bichão à terra. Tá? A primeira é a resistência do ar contra o avião ou qualquer objeto em movimento. Então você já tem aqui aquilo que a gente explica sobre a densidade. Tá? O peso do objeto vai definir o quanto ele vence a resistência do ar e se ele vai cair mais rápido ou não que outro. Então objetos com maior massa, eles tendem a cair mais rapidamente. Você tá brincando? Não tô, né? Tá? Com aceleração constante, varia. Aí varia. A aceleração vai variar, todo mundo sabe disso. Não cai, então você já quebra a constante da gravidade aí, tá certo? Então ele não vai cair com uma aceleração básica, ele vai desacelerar ou acelerar dependendo do objeto, se ele é pesado e aerodinâmico ao mesmo tempo, ou só se ele é aerodinâmico e mais leve, tá certo? Acertei que disse que ia mudar melhor, já tava bom. Disse que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Então vamos lá, a primeira força que o avião tem que vencer, obviamente, é a resistência. Ele tem que romper a resistência que o ar causa. E por que o ar tem resistência? Tudo isso aqui que a gente está vendo ou respirando contém bilhões, trilhões de partículas no ar, tá? Isso que causa, que é a atmosfera, tá certo? Ah, é mesmo? Então vamos lá. Para superar, os aviões usam hélices, turbinas e foguetes para conseguir um impulso maior que a resistência, tá? Então para você subir, você precisa gerar um impulso maior do que a resistência do ar, porque uma abelha consegue levantar voo. Não sei. Precisa gerar um impulso maior do que a resistência do ar. Você tá falando sério? Necessariamente esse objeto, para subir de forma adequada, tá? Vencendo a barreira do ar, ele precisa cortar esse vento. Precisa cortar essa barreira, então tem que ser aerodinâmico, tá certo? Sabia não? Isso aqui, cara, não tem aerodinâmica nenhuma pra se movimentar no ar. A segunda é o próprio peso da aeronave. Nesse caso, é preciso criar uma força mais poderosa que o peso para empurrar o avião para cima, tá? Então você precisa causar um impulso. E esse impulso ele tem que conter uma força maior do que a força do próprio objeto ao qual está sendo impulsionado. É a gravidade, burro. Certo? Não precisa de gravidade. Ah, mas o peso das coisas é devido à gravidade.
Não. Então aqui eu usei empuxo, resistência do ar, energia, densidade, mas eu não tenho necessidade de utilizar gravidade em nenhum dessas explicações para fazer a aeronave voar. Tá? Até porque na época que foi criadas as aeronaves, ou na época que faziam coisas que voavam, porque antes existia pipa. Outro ponto interessante. A aceleração dos objetos, como eu falei, é de acordo com a sua massa, tá? A sua densidade, seu peso e a pressão exercida em cima do objeto e o quanto ele é aerodinâmico. Errou! Correto? Então, aquele experimento lá que dizem que é para provar a gravidade, que é da bola de boliche e da pluma de pena caindo dentro de uma câmara de vácuo, aquilo não prova a gravidade. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Tá? Aquilo não prova a gravidade. Pode olhar que os objetos caem de forma desacelerada. Por quê? Dê uma olhada. O objeto cai de forma desacelerada. Por quê? Porque não existe pressão atmosférica. E mesmo em um vácuo não sendo absoluto, objetos com peso e com massa, ela tende a cair. Ela não é mais leve que o ar. Mesmo em uma câmara de vácuo, ela tende a cair. Agora vai cair de forma que desacelerada, porque você não tem pressão atmosférica. Ora, puta que pariu, o que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Lembrando, se os objetos caem na constante gravitacional, ou porque em uma câmara de vácuo, isso deveria ser muito mais notório, os objetos caem de forma desacelerada. Você é burro. Porque a gravidade, tudo bem, você vai explicar, na Lua cai de forma desacelerada, porque na Lua é microgravidade, mas o experimento foi feito na Terra. Oxente. A gravidade irá agir de qualquer forma. Ou vai me dizer que a câmara de vácuo ali meio que cortou metade da força da gravidade. Puta que pariu! Sabe? Não faz sentido lógico. Então, aonde há menos pressão atmosférica, menos pressão atmosférica, as coisas tendem a pesar menos, tá certo? E a demorar mais pra cair. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Depende também do tipo de objeto, tá certo? Depende do tipo de objeto. Porque aí também vai ter que contar a resistência do ar. Tem resistência do ar? Se não tiver a resistência, tá? Isso eu estou falando em um lugar com atmosfera. A depender, o objeto pode ir mais devagar ou ir mais lento. Como você vai ver, um exemplo, em países aqui da América do Sul, Argentina, né, onde a bola acaba correndo mais rápido, porque você tem a pressão atmosférica, só que ela é menor, o ar é mais rarefeito, você tem menos partículas, menos partículas que possam impedir, que possam criar uma resistência maior. Tanto é que as coisas lá pesam menos. Puta que pariu! Então, se um globalista conseguir me responder o porquê a gravidade é tão seletiva, sendo que na Terra ela age de uma forma e lá no espaço ela age de outra, Lascamento. Ai, do meio. a força centrífuga e centrípeta, né? A centrífuga é aquela que gira em torno de si mesmo, e a centrípeta é a pressão da órbita. Eles meio que anulam a gravidade, então faz com que um corpo não atrai o outro totalmente, ele fica em órbita. Cara, pseudisse. Porque isso aí é um cálculo inventado para chegar a esse resultado. Não, nada a ver, irmão. Cara, foda-se o que tá no papel. Eu quero que você experimente isoladamente a gravidade para mim, que dê um resultado coerente com o que é esperado na gravidade. Cara, eu não sou obrigado a aceitar, sendo que eu consigo explicar tudo com
as 4 forças, que até estão querendo usurpar, né? A gente já falava disso aí há anos. Então, já inventando aí uma sigla para essas forças, né? Resistência do ar, densidade, flutuabilidade e eletromagnetismo. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? É o que a gente vem falando. Essas 4 forças compõem tudo isso que você vê, explica tudo isso. Corpos caindo, subindo, acelerando, desacelerando. Tá? Você tem a questão do gás hélio, o gás dentro ali do balão. Como você queima o oxigênio, ele se torna mais leve do que, porque o oxigênio é mais pesado do que o gás hélio. Então ele tende a subir porque ele se tornou mais leve. Não existe gravidade aí nessa equação, tá certo? Não existe. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Bom, é só isso aí o vídeo. Espero que tenha sido útil aqui o argumento para vocês.